O Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe tem a honra de apresentar a 17ª Primavera dos Museus, em conjunto com o IBRAM. Pois é. Eu esses dias dei de pensar que nada nasce sem plantar. O cravo, a rosa, tudo precisa ser plantado. A açucena cheirosa também, até aquela planta que é o manjericão, que veio de Portugal pela mão dos colonizadores, também precisa ser plantada. Mas não vejo só isso. Vejo que as ideias também têm que ter sementes para fazer germinar o conhecimento. Por isso que nessa Primavera dos Museus, nós queremos plantar a semente da memória. E para que ela germine e que muitas pessoas fiquem interessadas em saber o porquê das coisas, gerando grande conhecimento. O Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, através do Museu Galdino Bicho, tem a grande satisfação de, como nos anos anteriores, participar das edições da Primavera dos Museus, organizado pelo Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM. Nessa 17ª Primavera dos Museus, cuja temática central trata e versa efetivamente sobre a questão de memória e democracia, buscando reparar e contemplar os debates pertinentes às comunidades quilombolas, às comunidades LGBTQIA+, e as comunidades dos povos originários, traz uma ênfase de um processo histórico de luta dessas comunidades para o processo de repensar as ações efetivas dos museus e haver um processo pleno de decolonização das suas próprias perspectivas de atuação, entendendo o museu como espaço privilegiado da memória, da comunicação e da educação. Dito isso, nós, através da presidência do Instituto Histórico, iremos versar justamente sobre a questão dos terreiros de candomblé, das comunidades de terreiro, a partir da questão da sua sonoridade dos seus tambores. Nós entendemos aqui as comunidades tradicionais de terreiro, dentro da sua pluralidade, da sua diversidade, como sendo efetivamente comunidades quilombolas. Entendendo comunidades quilombolas a partir de uma dimensão jurídica na contemporaneidade, não entendendo apenas os terreiros como sendo lugar de ex-escravizados, de libertos, de livres, que constituíram o processo de formação, mas entendendo como um locus de resistência afrodiaspórico, que construiu e se consolida na diversidade, na pluralidade brasileira, a partir das presenças, efetivamente, de elementos filosóficos, teológicos, de concepções de mundo africanas, de seus diversos povos, constituídos aqui a partir da ideia de diáspora. Dito dessa forma, mesmo a primeira Constituição republicana, dando a liberdade de culto e estabelecendo que o Estado era laico, mas a lei da malandragem, a lei da vadiagem, ela perdura e vai se replicar efetivamente a partir dos olhares desses acervos e coleções colocados em exposições, sem nenhuma efetivamente contextualização do ponto de vista das lutas dessas comunidades como referenciais do seu próprio sagrado, da sua própria identidade, da sua própria visão de mundo, da sua concepção de existir. Assim, é muito importante a gente pensar e perceber que, para além da sonoridade dos ruídos, existe um conjunto de manifestações culturais e religiosas que efetivamente dá sentido à manutenção desses locais, chamados tradicionalmente de comunidades de terreiro, como um foco de resistência, de luta, de continuidade, de ancestralidade, a partir de perspectivas filosóficas. Neste sentido, nós lutamos efetivamente pelo processo de inserção e inclusão dessas temáticas nos museus, não que elas não existissem, mas dentro de uma perspectiva diferenciada. A noção e a ideia de reparar, uma vez que, desde os chamados museus etnográficos, a partir das coleções antropológicas, nós notamos que a formação dos museus brasileiros buscou sempre
atuar a partir do colecionismo como verdadeiros gabinetes de curiosidades, pautados na ideia da contemplação do exótico, não reconhecendo a partir da perspectiva do olhar desses povos originários, desses povos afrodiaspóricos e das outras comunidades, as suas concepções de mundo, as suas visões próprias e peculiares dessas mesmas comunidades. Neste sentido, diante dos desafios do tempo presente, pautado na ideia do racismo institucional, do racismo estrutural e do racismo religioso, trazendo outras narrativas possíveis como forma de combater todos esses sistemas que corroem efetivamente a condição da dignidade humana e que ferem princípios constitucionais. O Museu Galdino Bicho busca, a partir de seus acervos e coleções, tentar alguma forma de reparação e efetivamente fazer com que as novas narrativas que sejam construídas possibilitem efetivamente ouvir essas comunidades para que elas digam e falem sobre elas mesmas, asseverando não só o lugar de fala, mas garantindo também o lugar de escutas. Essas reparações, elas se dão a partir de lutas históricas, tanto no campo museológico, quanto no campo afro-religioso, a partir da dimensão das chamadas gramáticas das lutas por reconhecimento, entendendo o reconhecimento enquanto um conceito moral. Entretanto, o reconhecimento por si só, ele é importante, mas não é extremamente único, capaz de reverter a situação para a promoção da reparação como condição sine qua non de justiça social. É necessário que haja também um processo de redistribuição, isto é, o processo de investimento financeiro, para que possa se atuar e trabalhar dentro da esfera dos museus, e os museus sendo entendidos como instituições sem fins lucrativos, mas que têm a missão ou a função social de efetivamente asseverar o direito à memória, o direito à comunicação diante de seus públicos e seus visitantes, e mais que isso, ser e constituir-se num espaço privilegiado da educação museal, como forma de asseverar as múltiplas narrativas construídas a partir das extroversões, como também condição de valorização da dignidade da condição humana. É nessa perspectiva e neste sentido que o próprio Museu Galdino Bicho traz em si a ideia de que o estado de Sergipe, a partir da sua capital Aracaju, ela é mapeada, ela tem uma cartografia, não só das sonoridades dos tambores das umbandas, dos candomblés, dos nagus, dos torés e de todas essas manifestações afro-diaspóricas, que efetivamente o tempo todo lutam para ocupar seus espaços e serem reconhecidas pelo Estado, pela sociedade, pela própria comunidade na qual está inserida, asseverando o direito dos seus próprios partícipes de efetivamente cultuar sua ancestralidade a partir de uma perspectiva, de uma filosofia própria e peculiar dessas próprias comunidades de terreiro. Assim, essas narrativas, essas práticas museológicas, a partir das museárias que nós encontramos efetivamente aqui no contexto do Museu Galdino Bicho, o primeiro museu efetivamente registrado, documentado do Estado de Sergipe, cumpre sua função social e sua missão social de reparar, inclusive, a forma como parte dos seus acervos e coleções, que são frutos oriundos de apreensões policiais na década de 1930, início de 1940 do século passado, para deixar de se transformar em meramente elementos de coleções guardados em reserva técnica ou constituindo fragmentos dessas coleções de forma violenta em apenas cenografia ou constituição efetivamente de elementos de materialidades expositivas, apenas descontextualizada e sem efetivamente um conjunto de narrativas próprias e peculiares da comunidade que a pratica, como forma de reparação dessa dimensão do sagrado que pertence a elas. Reparar é, antes de tudo, uma condição de dignificar, de reconhecer, de valorizar e, acima de tudo, de dizer que essas comunidades existem na sociedade, que elas têm uma história, que essas histórias não podem ser apagadas, essas histórias não podem ser silenciadas. Na verdade, o que se faz aqui é como propôs o museólogo e agora também mestre em arqueologia pela Universidade Federal de Sergipe, que pesquisou esses acervos e coleções daqui,
e efetivamente construiu a sua dissertação a partir de uma concepção de estratigrafia da memória. Uma categoria que originalmente foi pensada como estratigrafia do abandono pela museóloga Cristina Bruno, e que efetivamente Douglas Neco traz a partir do exercício da memória para, primeiro, pegar esse material, essas materialidades e mapear, fazer a curadoria desses espaços, promover o processo de registro e documentação museológica e arqueológica e, acima de tudo, pensar a possibilidade de alguma forma de reparação, de restituição de bens culturais, uma vez que nas histórias dos museus, muitos desses bens foram saqueados, foram roubados, foram retirados de forma violenta e continuaram a permanecer de forma violenta no apagamento, no silenciamento das camadas das reservas técnicas, ou, efetivamente, com suas memórias silenciadas e apagadas e apenas constituindo um elemento figurativo, decorativo de uma concepção cenográfica. Dito isso, o Museu Galdino Bicho, a partir da gestão da presidência do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, busca reconhecer a contribuição desses povos africanos, de seus descendentes e dos novos seguidores dessas religiões afrodiaspóricas em Sergipe e em Aracaju, como uma condição de concepção de viver a cidade a partir da perspectiva e da possibilidade de efetivamente asseverar a laicidade do Estado, o direito constitucional de liberdade de culto e, acima de tudo, a caracterização mais pujante, que é a dimensão da diversidade no processo de formação da identidade nacional, ou seja, da identidade brasileira, da identidade nordestina, da identidade sergipana, da identidade de Aracaju. A Casa de Sergipe se dignifica efetivamente a reparar, a reconhecer e, acima de tudo, a fazer com que o Museu Galdino Bicho cumpra a sua função social de efetivamente possibilitar esses reconhecimentos, essas justiças sociais e, acima de tudo, a ideia de se entender o próprio Instituto como um lugar de múltiplas memórias e não um lugar de esquecimento, de apagamento ou de silenciamento. Dito isso, nessa 17ª Primavera dos Museus, o Museu Galdino Bicho, ainda que o Instituto esteja passando por intervenções de reforma nas suas edificações, mas já pensa a possibilidade de, na sua reabertura, ressignificar, reestruturar, remontar efetivamente o seu projeto expográfico, dando uma dimensão muito mais ampla de valorizar a Casa de Sergipe como um todo, entendendo a musealização do próprio Instituto em si e não apenas entendendo um Galdino Bicho como único e exclusivo lugar de memória. Na verdade, não seria lugar de memória, mas lugar de memórias, memórias do plural, porque por aqui passaram gerações, por aqui surgiram movimentos intelectuais, literários, por aqui surgiram efetivamente uma produção da história e da historiografia sergipana. Mais que isso, a perspectiva atual, dentro dessa discussão pujante e efetivamente oportuna, útil, urgente e necessária, promovido pelo IBRAM, através da 17ª Primavera dos Museus, é efetivamente ressignificar e reconstruir leituras possíveis que reparem e dignifiquem a condição dessas comunidades enquanto parte integrante da identidade cultural, social, da identidade religiosa e efetivamente indo reconstituir também uma nova página na história sergipana, uma história que possa ser contada a partir de outras narrativas, de outras extroversões, constituída efetivamente a partir de um olhar, de uma história mais cuidadosa e zelosa, que dialoga com a museologia, com a arqueologia, e que efetivamente, desde a influência da Mesa de Santiago, da Mesa de Quebec, pensa, do ponto de vista patrimonial, a ideia de uma nova museologia. E aí a gente pode pensar na experiência brasileira, a chamada nova museologia, e pensar de uma forma muito mais ampla a sociomuseologia, a museologia social. Uma museologia decolonial, contracolonial, pautada a partir de epistemologias transgressoras, indisciplinadas, que busca efetivamente tirar do lugar de apagamento e de silenciamento as memórias e as histórias
que efetivamente constituem a tessitura da história da gente, do povo e do lugar. Dito isso, agradecemos efetivamente à presidência e aos sócios do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. Agradecemos efetivamente os sócios, agradecemos efetivamente a todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais e dizer que celebremos a 17ª Primavera dos Museus como divisor de águas de lutas históricas das comunidades quilombolas, das comunidades dos povos originários, das comunidades LGBTQIA+, para efetivamente ocupar espaços que dignifiquem as suas histórias, as suas existências dentro dos nossos museus. Um museu que não serve para a vida, não serve para nada. Já nos alertava Mário Chagas. Dito isso, o Museu Galdino Bicho, ele pretende, com o seu projeto, sua visão de futuro, sua concepção e sua função social, servir efetivamente como locus de memória, locus de educação e de comunicação das polifonias das múltiplas comunidades que constituem a história do povo sergipano. Muitíssimo obrigado. Sigamos participando efetivamente da 17ª Primavera dos Museus, que é uma realização do Instituto Brasileiro de Museus, do Ministério da Cultura e, no nosso caso, a partir da ação do Museu Galdino Bicho, do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe.